Olá, boa noite. Estamos aqui outra vez, hoje com mais um tema especial para o dia, para a Semana das Mães, né? É um tema delicado, não tão falado, mas muito importante e que precisa cada vez mais ser naturalizado e trago de forma aí comum. Quero agradecer a quem está com a gente. Hoje eu vou trazer a Denise. Ela está fazendo um trabalho bem bacana aí com a parte de maternidade, né? Ela é mãe aí de 4 crianças e a gente vai ter um bate-papo bem no sentido das experiências, do que realmente as mulheres que são mães, o que elas enfrentam, e com um olhar muito mais voltado para a humanidade dessa mulher do que naturalmente para uma questão de maternagem. Hoje a gente quer falar sobre aquele assunto que muitas vezes fica ali ignorado, fica por baixo do tapete, que as pessoas, por naturalizar e por uma questão cultural, é muito normal a gente idealizar a maternidade como uma questão de santidade, né? É associar a imagem da mãe como uma leoa, como uma pessoa que não se cansa, que nunca tem medo, que não fica doente, né? Que ama incondicionalmente, até para nos colocar aí num comparativo com a mãe, Maria de, né? Mãe Maria, mãe de Jesus. E olha que ideal tão longe da gente conseguir aí realmente alcançar. E dentro dessa nossa loucura social, a gente faz todas essas cobranças e a mulher, quando ela tem a experiência aí da maternidade, ela acaba se cobrando e entrando nesse sentimento, nesse looping de culpa, e aí a gente vai ver algumas questões que pode, ao longo desse processo, desencadear, como uma depressão, ou até mesmo como a síndrome, né, chamada de baby blues. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é, os sintomas e dar algumas dicas de como a gente pode prevenir todas essas questões, tá? A Denise já entrou aqui com a gente, eu vou chamar, vou mandar o convite aqui para ela. Ai, meu Deus. Gente, calma. Não entrou? Acho que ela retornou. Dê, se você estiver ouvindo, aí você manda o convite, tá? Que aí fica mais fácil. Entrou de novo. Ai, não sei o que está acontecendo com a minha câmera, gente. Ah, agora. Olá. Olá, Denise? Oi, boa noite. Conseguiu? Né? Apareceu a geladeira, mas estou aqui. Eu Estou falei assim, tudo bem que trabalhando ainda. a gente vai falar sobre maternidade, mas a gente não vai, não é hora do rango, né? Estava ao contrário. Mas está tudo certo, estou aqui. Tá me ouvindo bem? Ai, que bom.
Tô te ouvindo bem, tá com algumas travinhas aí, pode ser questão, hoje tá chovendo muito, não sei se aí na sua região tá chovendo, aqui tá chovendo Tá bastante, chovendo. e aí tem umas oscilações aí de internet, mas aí a gente vai tentando aqui no se adequar, tá? Tá. Dê, eu estou bem contente de você ter aceitado o convite, de ter vindo, né? Eu acho que não teria, assim, dentro das pessoas que eu imagino, do meu conhecimento, do meu ciclo social, eu acredito que não tem uma pessoa que eu acho que seja mais emblemática para vir falar desse tema. Eu fico bem contente de ter essa relação, né, com você e realmente essa proximidade e poder te chamar para a gente conversar sobre um assunto delicado, um assunto que é muito evitado de ser falado, porque quando a gente fala sobre mãe, é muito normal as pessoas falar assim, então vamos falar de maternidade, vamos falar em como cuidar dos filhos, e não, a gente quer falar dessa mulher, porque a mulher, a mãe, ela nasce, mas uma mulher, ela acaba entrando em luto ali, por toda a individualidade dela, que quando, né, essa criança nasce é maculada, realmente é todo um ciclo de vida, né, uma idealização que é interrompido. E aí, pelo menos por um momento da vida dessa mulher, ela vai ser totalmente dedicada a uma outra vida. Mas e essa mulher? E esse ser humano que sente medo, que vai sentir culpa, ainda mais porque a gente tem como um hábito muito cultural de comparar a mãe, né, a figura da mãe, com a mãe Maria, mãe de Jesus. E aí é tudo muito absurdo, porque a gente nunca vai conseguir atingir aquilo que a gente fantasia que seria o ideal. E aí a gente começa internamente a se culpar e entrar num processo ali que traz muitos danos para a vida da mulher. E aí eu vou trazer aqui essa visão, né, mais psicanalítica, né, uma visão mais terapêutica, e eu quero ouvir de você, né, dentro das suas experiências, da sua maternidade e também das pessoas, porque eu sei que você trabalha, você desenvolve um trabalho aí com mães e também trabalha no ambiente aí de hospitalar, né? Então você deve ter bastante experiências e casos que você pode compartilhar aqui com a gente. Bom, convite, eu tenho muito você tem pensado em mim nessa questão, né? Aqui ninguém Dê, eu acho pode que tudo. Oi. tá com um pouquinho de atraso, qualquer coisa, se você achar melhor, você sai e entra de novo, mas só para acertar, porque eu acho que comprometeu bastante aí o que você acabou trazendo Tá. e aí depois, tá? Pode ser Vê se então. você consegue, talvez seja um local ou você entrar, ou sair, não Tá, sei então como vamos que sair e é. voltar. Acho que é melhor. Agora Pode ser o voltou, sinal tá? aqui. Porque Voltou? Deixa eu ver meu as sinal. coisas são. Pera aí. O sinal aqui tá bom. Tá melhor agora? Quer continuar? Tá melhor? Vamos ver se você consegue concluir a frase. Senão a gente faz assim. Tá. Eu não sei até que parte que você entendeu, como ficou, então vou falar um pouquinho de novo, né? Tô agradecendo pelo convite, né, por você ter pensado em mim, para trazer realmente essa questão de maternidade, sobre mãe, que mãe não está em cima de um pedestal, a mãe porque ela é mãe só, ela não é que ela não tem dores, né? Muito pelo contrário, a gente tem muito, sim, né? Carrega um fardo até muito grande e muitas não conseguem expressar isso por vergonha ou por pressão da família ou por se achar incapaz, às vezes também por ver
na internet atrapalha muito também, porque a gente fica vendo muitas mães perfeitas, né? Aquele casamento perfeito, aquela maternidade perfeita, aquela mulher com corpo perfeita, e fica se culpando, se achando um lixo como pessoa. Aí fala, gente, que mãe, que espécie de mãe que sou eu, né? Que não consigo chegar nesse ali perto. E, na verdade, essa pessoa não é uma pessoa real. Nós somos reais, né? A gente, cada um é um ser humano e vive de uma forma diferente. E é bem interessante o que você disse, porque a partir do momento que você se faz mãe ali, né, com o nascimento dessa criança, também nasce um ser diferente, né, com todo esse aspecto, né, de santidade, de perfeição, de força. É muito importante a gente trazer esse papo humano, né, no olho no olho, de falar, não, é normal, você está tendo uma explosão hormonal, você está com uma série de sentimentos e emoções todas confusas, e eu sou mãe também, é lógico, minha filha é bem mais velha, você tá, né, tá com um bebezinho, e talvez seja muito mais novo para você esse sentimento, de muitas vezes você olhar para aquela criança, você fala, puta, é um milagre, é um sentimento que a gente descreve como uma felicidade, um amor enorme, mas também tem uma estranheza de você falar assim, tá, mas o que eu faço com isso agora, né? O que eu faço com o que eu tô sentindo? E aí aquele staff, no seu caso, com 4, com bebê e mais né, uma criança, acho que é 4, só fala para mim as idades, por As favor. idades, tá. Tem a Bianca, que já vai fazer 18, né? Que é Então, já saindo adolescente, ali, né? adolescente, saindo da adolescência, né? Um turbilhão. Tem o André, de 10 anos, que está entrando na adolescência, está na pré-adolescência. Tem o Jonathan, que é o furacão, né? De 5 anos, que é aquela criança elétrica que não para. E tem um bebê de 5 Um meses bebê. que está descobrindo tudo aos pouquinhos e ali no meio de todo mundo. Então, é bem É, complicado. é complicado, e aí eu fico pensando no ser humano Denise nesse ponto, né? O sono, questão hormonal, autoestima lá embaixo, não saber se vai suportar. Hoje em dia, a mulher, ela brigou tanto, ela luta muito, né, para assumir o espaço aí na vida profissional, mas acabou sendo uma faca de dois legumes, vamos falar, né? É uma faca de dois gumes mesmo, né? Eu tô brincando com legumes, mas é, porque você entra no mercado de trabalho, você assume um espaço tão esperado, e aí você, como muitas mulheres percebe também, a gente vai fazer uma analogia na questão da maternidade. Ah, eu quero ser mãe, mãe é maravilhoso, todo mundo vende essa coisa de que a maternidade né, aquele romantismo, que a mulher vai ficar plena, plenitude e tudo mais, e aí você tem um filho e você vê, caraca, é difícil pra caramba. Sim. Caraca, eu tô me sentindo sozinha, eu tô me sentindo exausta, eu tô me sentindo, embora eu ame o meu filho, mas muitas vezes eu me arrependo da função mãe, porque é uma função muito pesada, e aí se você expressa isso, você tem uma pressão de todos os lados das pessoas confundir esse traço humano, né? Eu vou repetir muito isso, porque é necessário, as mulheres elas precisam compreender que é normal sentir cansaço, é normal se sentir arrependida, é normal você olhar e muitas vezes, porque nasce uma criança e você idealizou, e aquela criança não é nada daquilo que você idealizou, e você vai ter que desenvolver amor por uma nova forma de vida, por um novo ser, e que ele às vezes não tem nada a ver com aquilo que você idealizava. Isso tudo é humano. E as pessoas, elas veem isso com muito preconceito, elas olham para uma mãe que manifesta isso de uma forma muito julgadora. E aí a gente vê tantos casos de mulheres entrando, passando por depressões, e às vezes nem passando, elas entrando em depressão,
caindo, se vendo sozinha numa situação onde ela não tem para quem pedir ajuda, ela não consegue nem externar isso numa rede de apoio com uma amiga, porque ela vai ter que enfrentar o julgamento dessas pessoas, e aí muitas vezes tem casos que descamba para uma situação de muito grave, né, de problemas de saúde, e realmente a gente tem que olhar e tem que trazer isso. Eu quero que você traga realmente as experiências que você tem de traços humanos. Essa coisa da gente falar que mãe é leoa, mãe aguenta tudo, ama incondicionalmente, isso não é humano. Isso é uma construção social que precisa ser quebrada para que as mulheres possam se olhar com mais amor e carinho e entender que ela estando bem, principalmente de saúde emocional e psíquica, ela sim vai conseguir se aproximar de ser uma mãe melhor para esses filhos. Entende? Sim, com certeza. Mas isso também, né, é questão de política pública, porque isso não tem no nosso país, né? Infelizmente, a gente aprende na escola, já ali de pequenininho, em casa, que a mãe tem que ser essa figura, né? Esse ser aí que tem que proteger todo mundo. Muitas vão trabalhar para sustentar a casa, daí já cresce numa família desestruturada, né? Completamente. Tem a questão também da gravidez na adolescência, que eu vivi, você viveu também, que é uma gravidez que a gente não está preparada para isso, não tem maturidade. Hoje eu vejo, assim, pelas etapas que eu tive nas gravidez que eu tive, né, na adolescência, com 15 anos de idade, que eu estava totalmente despreparada. Então, o meu emocional lá, praticamente já não tinha. Então, chegou uma criança ali, um bebê, na minha vida, que ainda era uma criança, para poder ensinar tudo, ter que trabalhar, ter que sustentar, ter que dar apoio, ter que ensinar, ter que mostrar o caminho, sem saber qual é o caminho. Eu não estava preparada para isso. Não, e isso, para mim, naquele momento, foi errado, né? Foi um erro. E aí vem a questão do arrependimento. Não do arrependimento de ter tido a minha filha, porque ela é uma bênção. Mas o arrependimento do momento, né? De ter sido naquele momento, porque eu não estava preparada para ser mãe. Depois tive já o André mais velha, mas ainda assim sem tanta maturidade como eu tenho hoje. Hoje eu sei o que é um parto, como é se preparar para o parto. Eu tive isso no Gael, um parto do Gael, foi um parto totalmente diferente, que eu me preparei, eu busquei, né? Eu busquei me empenhar para conseguir ter um parto humanizado. Eu estudei muito para que isso acontecesse. Então, como é diferente você ter a maturidade para conseguir lidar com esses problemas, né, que eles vão chegar. A gente acha que não, né? Muitas vezes as pessoas quem engravida da primeira vez, uma primeira gravidez, pode pensar: ai, que lindo, que maravilhoso, estou grávida agora, isso sim, mas depois, quando o bebê chega, acabou esse lindo, maravilhoso, você se vê sozinha, tendo que cuidar de uma criança sozinha. Sozinha, eu digo assim, né? Pode ter o apoio do parceiro, mas você tá ali sozinho, o teu filho e você, né? Você vai aprender a lidar com esse novo ser agora, que é totalmente diferente de você, tá aprendendo tudo novo, vem com um gêniozinho, às vezes, seu e do teu marido, ou do teu companheiro, aí você fala, como que eu lido com isso? Junto as duas coisas, num pequenininho, é terrível, É sabe? assustador, né? Assustador, exatamente. Eu muitas vezes, assim, já chorei sozinha, sem ninguém saber, trancada, me desesperei, porque eu falei: o que eu tô fazendo, sabe? Gente, eu tô ficando louca. Mas não é o ficar louca mesmo, assim, porque você tá com tanta pressão, com tanta coisa, você não consegue ir no banheiro, você não consegue dormir direito, a privação de sono é horrível. Você não dormir é péssimo. Quem trabalha à noite, que troca o dia pela noite, né? Assim, que tem que trabalhar de noite, né? E dorme durante o dia, já se sente ruim. Imagina você trabalha durante o dia e trabalha durante a noite. Você não dorme de jeito nenhum. Então, você fica louco. É um E estado de você loucura, realmente. não é um estado de loucura, e você sabe que a maior técnica de tortura que pode haver é a privação de sono. É, realmente mexe muito com, com o nosso humor.
com a nossa saúde. A maioria das doenças que você tem psicossomática aí, que toda doença é psicossomática, né? Mas as mais as que tem um fundo emocional muito mais nítido, todas elas, a primeira coisa que você acaba tendo ali é a disfunção da questão do sono. Então, e aí eu lembro quando a gente iniciou, né, a gente falou assim, vamos fazer a live e tal, e a gente começou a conversar, e eu citei da questão da panela de pressão. Às vezes, no dia a dia, acontecem coisas que você vê que você acaba tendo uma resposta completamente desproporcional ao que aconteceu, né? Eu dei até o exemplo de cair uma gota de café numa roupa branca, e você parece que aquilo ali, o mundo está acabando, e você tem aquela. E com os filhos é muito natural na vida familiar acontecer isso. E aí a pessoa fala assim para você, mas nossa, por causa de uma gota de café, o porquê que você teve isso? Só que aí é ignorado uma sequência de situações, porque o nosso corpo humano, a gente funciona como se fosse uma panela de pressão. A gente vai tendo acúmulos emocionais, acúmulos de pressão, e aí quando você vê que você vem um gatilho, alguma coisa acontece que é pequena, aí você tem aquela explosão desproporcional, e aí é a hora que ali é um sintoma que já é muito importante para as pessoas já ficar ligado em procurar uma ajuda. Porque aí é uma vez, duas vezes, aí você começa a entrar num estado ali de tristeza, e aí você começa a querer se isolar do mundo, aí as pessoas já começam a falar, pô, né, fulano tá neurótico. Nossa, você viu como fulano tá neurótico? Por causa de uma coisinha assim, ela já não tem mais paciência com os filhos e tudo mais. Essa mulher, ela já tem que começar a olhar esse quadro como um caminho muito como um aviso mesmo. Procure uma ajuda especializada. Às vezes, a questão de você procurar alguém para conversar, você vai perceber que a única coisa que você realmente está precisando é de uma ajuda prática. É uma ajuda no dia a dia, com as crianças, uma aliviada na pressão, um momento para você conseguir dormir, né? Mas aí, às vezes eu fico. É muito delicado falar dessas coisas, porque a gente sabe que a realidade, ainda mais hoje, que a desigualdade, em função da pandemia, ela está ficando muito mais aparente. A gente sabe que a maioria dos lares, a maioria das maternidades, elas são feitas de maneira solo, né? Não tem ali a ajuda do companheiro, né, uma mãe que é mãe solteira, e às vezes ela não tem uma rede de apoio. E agora, na pandemia, isso ficou muito mais evidente, porque, pela questão da quarentena e do afastamento social, essa rede de apoio ela fica muito mais escassa. Porque muitas pessoas, nem a mãe que era naturalmente, né? A mulher tem um filho, aparece ali a mãe, quem tem mãe, e tem o apoio da mãe. Muitas vezes elas não estão podendo contar com essa ajuda. Então, eu imagino quantas mulheres, né? A pandemia acabou evidenciando um cárcere mesmo, né? A questão ali da pressão pela questão financeira, questão de trabalho, a questão de medo de adoecer, a preocupação com a morte, que ficou muito próxima da gente, né? Com a questão da pandemia, a gente está com medo de morrer, né? Medo das pessoas que a gente ama morrer. Tantas pessoas próximas morrendo também, né? Como não? E isso acaba aumentando essa pressão e as pessoas, a gente não tem, até por uma questão cultural, essa preocupação, essa atenção com a nossa saúde emocional. É verdade. Eu E aí, conheço mães que estão passando por isso. Eu conheço uma mãe, né, assim, bem próxima a mim, e ela teve o primeiro filho após os 40 anos e na quarentena. Então, e tá cuidando do bebê sozinha. Eu falo com ela sempre, assim, que ela, para mim, é um exemplo de força. Porque eu não me vejo sem apoio, sabe? Eu tenho meu apoio em casa, com a minha mãe, com meu marido, mas
se você se vê sozinha numa situação dessa com o primeiro filho, que é um desafio, né? Você não conhece nada, é tudo novo. Para trocar uma fralda, um choro que você ainda não reconhece, que não sabe o porquê que o bebê pode estar chorando. Você vira de ponta cabeça, a criança não para de chorar, você não sabe para quem pedir socorro. Você quer ir no banheiro, você não consegue. Então, para mim, ela assim é o maior exemplo que eu tenho de força, de perseverança, mas também assim de um olhar com cuidado que a gente tem que ter, que é o que você está falando, né? Do É. cansaço realmente, de que ela precisa sim de um apoio, né? Ela tem o esposo dela, mas ele só chega à tarde, então ela passa praticamente o dia todo sozinha com o bebê e ele volta à noite para ajudar, mas está ajudando. Então estão os dois lá cuidando do bebê e, cara, é muito doido isso, porque eles conseguiram, né, isso. Mas a questão do emocional dela, que eu fico preocupada mesmo, sabe? De não ter um apoio, de não ter uma conversa, de ter alguém lá assim, ah, eu vim aqui para lavar louça, você pode dormir, que eu vou lavar louça para você, eu vou balançar o bebê, eu vou dar um banho no bebê, você pode tomar banho, você pode lavar teu cabelo. Você ficar uma semana, imagina, você fica uma semana inteira sem lavar o cabelo, mas não porque você não quer lavar o cabelo, é porque não tem tempo. Porque ou você dorme ou lava o cabelo. Você vai escolher, vai dormir para Dormir, né? aliviar um pouco a sua carga, né? Porque, gente, é muito pesado, muito pesado. Ser mãe na quarentena ainda, uma mãe de primeira viagem, eu tiro o chapéu para ela. Para todas as outras, né, que estão passando por isso. E eu quis trazer realmente esse tema e a gente abordar essas coisas, sabe? Para que essas pessoas elas se sintam abraçadas e elas se sintam humanizadas em relação a eu tô cansada, eu tô me sentindo exausta, eu tô numa tristeza profunda. A dica que eu de verdade assim que eu queria deixar é para que as pessoas tenham essa atenção acerca dos próprios sentimentos, entendeu? É normal ali, vou falar um pouquinho da síndrome, né, chamada de baby blues, que é muito confundida ali com a depressão, e é legal a gente falar as diferenças, porque são graus que se a pessoa tiver pelo menos atenta, ela consegue procurar uma ajuda e fazer um movimento antes que ela caminhe para uma depressão profunda. Antes de eu falar um pouquinho, você falou, né, da sua maternidade, que foi aos 15 anos, e eu também tive essa mesma questão. E depois de muitos anos com a minha filha praticamente já adulta, com muito, eu costumo dizer que eu sou meio que uma campeã aí no divã, né? Que eu fiz muita terapia, passei por várias linhas, e foi só praticamente agora que eu pude perceber que eu passei por um processo de depressão profunda na questão da minha maternidade, e que, como eu era muito nova, como eu fui mãe muito jovem, as pessoas olhavam e falavam assim: ah, mas não fez filho, agora cria, né? E aquela pressão toda, porque na verdade as pessoas elas querem te punir, né? A mulher ela sofre muito isso, né? Se você Parece que você não pode dizer que está cansada. não e te punir pelo fato de você também ter sido mãe, quer dizer, fui mãe na adolescência, mas agora você. É igual quando você faz alguma coisa errada e você é criança, aí fala assim: ah, então agora você vai ser punida, né? Você vai ficar de castigo aqui. E aí, o que aconteceu? Eu tive a minha filha, não tinha informação nenhuma, completamente imatura, e ainda por cima com aquela pressão. Você teve filho e todo mundo falava: ah, e quando você for mãe, você vai amar incondicionalmente. E aí eu fui aprendendo com o tempo, e depois, à custa de muita terapia, eu fui entendendo que não. Amor, seja de mãe e filho, seja de filho e mãe, seja de irmão, é construção. Entende? Esse amor ele também é construído. E se você não tem esse amor próprio, você também não consegue amar o outro. Então, Você vai passar amor se você não tem nem amor por você mesmo, né? Se você você não nem consegue entende se o que é olhar. amor. Eu não consigo me olhar. E eu, quando eu fiquei grávida, eu lembro que, assim, eu era magrinha pra caramba, e eu fiquei com a barriga, eu não sei como eu era, porque eu tomava banho de olho fechado, porque eu não queria ver.
né? Eu me odiava, aquilo para mim foi uma violência para mim. E as pessoas olhar para mim e falar assim: ah, mas você não fez filho? Tudo bem, eu fiz filho, eu era uma criança e a gente tem hormônio, todo mundo aqui sente cosquinha, fui lá, fiz a criança, mas eu emocionalmente, psiquicamente, eu não sabia nem o que eu estava fazendo, né? E aí tive, e aí imagina como que fica. Aí você pega um pai, por exemplo, eu tenho um filho, aí as pessoas falam assim: ah, mas ele ainda é novo, ele vai amadurecer. Por que a mulher ela não tem, não é humano também saber que essa mulher ela também não está preparada, que ela também não amadureceu, né? E eu entrei numa tristeza profunda, eu não conseguia olhar o meu corpo, eu não conseguia aceitar a questão da maternidade, eu não conseguia absorver essa questão das pessoas olhar para mim e falar assim: ai, você tinha que estar se sentindo plena. Era essa cobrança que me faziam, mas eu não estava me sentindo plena, era horroroso aquilo tudo. E aí, depois de muito sofrimento, de questões, hoje eu tenho uma fibromialgia que é muito complicada de eu tratar por questões emocionais, e tudo ligado a uma depressão pós-parto que não foi curada, que não foi assistida. Então, é importante a gente trazer quais são os sintomas, o que é realmente uma depressão, ou talvez essa síndrome puerperal, né, que é chamada de baby blues. Por quê? Porque são coisas diferentes, mas que são graus que pode desencadear uma depressão profunda. E aí, falando da primeira, que é a questão do baby blues, né? Que ela vai ali dos primeiros dias Até de 20 nascimento dias. até a terceira semana. Isso. E aí, qual que é o sintoma, né? Uma tristeza profunda, choro sem motivo, sensibilidade muito aflorada. Isso é comum você ter, porque você acabou era uma vida, porque a mulher ela se apaixona pelo estado gravídico. Aí tem a separação, né, do parto, veio o bebê e cadê aquela barriga, cadê aquele estado todo que você tinha? Os hormônios também, né? Que Os seus hormônios estão lá hormônios. em cima na gravidez, você tá cheia de hormônio, ó, bombardeada por hormônio. De repente o bebê sai e é uma queda, é uma baixa, de repente. Então a gente, né, nós mulheres, nós somos movidas por hormônio, totalmente, né? Tem o hormônio da menstruação, tudo, a gente é movido por hormônio. Então você tá lá bombardeada com hormônio, você tá lá em cima. E aí o bebê nasce, cai drasticamente. E o baby blues é justamente isso, né? Vem essa tristeza, vontade de chorar sem motivo. Você olha para o bebê não tem nada, é lindo, mas você tá lá chorando e falando: meu Deus, por que eu tô assim? Que tristeza é essa? O que eu tô sentindo? Não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo. Esse é o baby blues. Mas vai passando. Você sente que começa ali bem no comecinho que o bebê, logo que o bebê nasce, você tem essa grande choro mesmo, essa vontade de chorar e tristeza sem entender, mas ele vai passando com o tempo, até 20 dias já não tem mais, você já não sente mais isso. Diferente da depressão pós-parto, né? Que era uma coisa Isso. E aí, quando passou de 3 meses, você não deixou de sentir esse vazio, essa tristeza, já começa a aumentar a sua atenção. Já a depressão pós-parto, ela começa ali com o humor deprimido quase todos os dias, né? Aquelas atividades que te davam imenso prazer, você já não sente mais prazer em exercê-las, você já começa com desinteresse quase que total ali, diário, né? Num período mais persistente. Deixa eu ler aqui. Acho que outra coisa que contribui é que todo mundo só fala do bebê, esquecem da mãe. Justamente, Priscila, é muito importante o que você está trazendo, e a nosso bate-papo aqui, eu e a Denise, hoje a gente quis tirar um pouco o foco dessa criança, tá? E realmente trazer
a mulher, o ser humano que está por trás dessa maternidade. Porque esse ser humano, sim, ele está completamente esquecido e dentro de todo esse processo. E eu volto a falar, eu já falei uma vez aqui e eu volto a falar. Quando uma mãe está equilibrada, saudável, emocionalmente, psiquicamente, aí sim ela tem condições de fazer uma maternidade mais saudável, de ser uma mãe melhor e uma chefe de família melhor. Então, não é vergonha, não é frescura, não é ruindade, não tem nada a ver com caráter. Às vezes você vê uma mãe que não tem condições ali nem de limpar a casa, igual a Denise acabou de colocar, muito bem colocada. Ela, em vez dela lavar a cabeça, ela vai optar por dormir. E aí você tá do lado, em vez de você apontar o dedinho, julgar e falar que ela é uma má mãe, que ela não tem caráter, que ela é porca, que ela tá com preguiça, entendeu? Ah, ela queria tanto ser mãe, agora ela é preguiçosa. Não, seja humano, olhe para essa pessoa com humanidade e diga para ela no que eu posso te auxiliar. Você quer que eu fique um pouco com o seu filho para você dormir, para você descansar, para você conseguir lavar o seu cabelo? Para você ser uma pessoa mais agradável, tá? Ou um Pode abraço, falar. gente. Um É, abraço só. Às vezes, sabe? Quantas vezes eu tava sozinha, assim, eu só queria que alguém chegasse e me desse um abraço. Oi, como você tá? Tudo bem? Eu quero te dar um abraço, sabe? Isso ajuda tanto, é calor humano, sabe? Você chegar, sentir alguém ali com você, contato, o que a gente não tá podendo ter muito, mas se você tem é, alguém próximo que pode fazer isso, um abraço, sabe? Isso ajuda demais, ajuda muito a é, subir aquilo que a gente estava falando do baby blues. Porque quando você tem a baixa do hormônio, você está chorando, a pessoa está chorando sem motivo, vem cá, acolhe esse choro. Deixa eu te abraçar, deixa eu sentir também com você o que você está sentindo. Você já está ajudando. E de lavar a louça também, de segurar o bebê, de fazer dormir, isso também tem que fazer. e a palavra que você falou é tudo, é acolhimento, se sentir acolhido, né? Sim. Sentir que você tem alguém ali por você também. Deixa eu ver aqui, a MC Souza disse: não sou mãe, mas já ligada no assunto para quando for. É isso mesmo, porque tem uma questão que as pessoas se assustam bastante quando eu falo, que é muito importante para você que ainda não é mãe. Quando você decidir ser mãe, primeira pergunta que você tem que fazer para você mesmo, tá? Por que eu quero ser mãe? Por que estou optando por ser mãe? Porque existe uma pressão natural social de a mulher só se realiza quando é mãe. E não, a gente está trazendo aqui que se você pretende ter uma vida, uma carreira profissional, isso vai sim, é natural, vai te atrapalhar, vai sim ser pesado. Geralmente, até por uma questão nossa, feminina, tem muitos pais hoje que eu fiz até uma live bem bacana. Quem quiser assistir, está no canal, que o link está na bio, que é do Rafael. Ele assumiu a paternagem ali das crianças, ele é bem atuante, mas muitas mulheres não conseguem sequer permitir que o homem faça, tente, arrisque, aprenda a cuidar dos filhos por toda essa questão neurótica, porque a gente tem que assumir que é uma questão neurótica de achar, não, eu sou mãe, meu filho não pode ficar sozinho, eu sou o controle. Você já teve essas questões, Dê? Na verdade, eu tenho. Eu sou controladora. É um defeito meu, isso estou aqui revelando, acho que minha filha sabe, todo mundo sabe. Mas sim, eu sou controladora. Eu gosto de ter minhas coisas no lugar. Eu gosto de chegar na minha casa e saber que ela está organizada, que está arrumada. Por mais que hoje não esteja como eu gostaria, porque eu já fui muito mais assim organizada, agora eu não consigo. E isso me atrapalha, é uma coisa que me traz dor. Não conseguir deixar minha casa dar conta. Mas eu não dou conta de tudo, sabe? Não, eu tenho que entender que a gente não dá conta realmente, né? Que a gente sofre, e eu sofro com isso, de pensar em querer dar conta e não conseguir dar conta, porque é muita coisa. Então eu quero ter o controle e às vezes eu não libero isso para ele, para que ele faça.
se ele vai fazer, eu já acho que vai fazer errado, que vai trocar, vai deixar a fralda torta, vai escolher uma roupa nada a ver, uma roupa, um short verde com uma camisa laranja. Já vou achar que é tudo ao contrário e eu não deixo ele fazer, sabe? Isso, depois da live que você fez com o Rafael, e eu pude perceber, sabia? Porque eu não tinha me tocado disso. E eu não vou liberando essas coisas para que ele faça. E você percebe que, assim, se ele sair colorido, se a criança sair colorida, tá tudo bem, ela vai amar. Tá tudo E faz bem, e ele tá gostando. assim, e você não pode, nós como mulheres, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não prive esse tipo de amorosidade, de dinâmica que é tão saudável e tão importante para um filho de ter com o pai. Porque a gente também não, a gente não se transformou mãe com manual de instrução, e nós nunca vamos ser uma mãe perfeita. Nem a nossa avó, nem aquelas pessoas que a gente mais olhava e idealizava, né? Nossa, a minha mãe, ela foi perfeita. Não, sua mãe também errou. É impossível a gente atender todas as necessidades de uma criança. E não deve ser assim, que ótimo que não são atendidas, porque são essas necessidades nossas, como ser humano, seja homem, mulher, como ser humano, as necessidades que não são atendidas, elas formam o nosso caráter, a nossa tolerância na vida, na frustração, a nossa vontade de ir para a vida, diminui o nosso medo, essa questão do erro e acerto. Então, é totalmente natural a gente ter mágoas. Por mais que você ame a sua mãe, por mais que ela te ajude, sempre você vai olhar com um pouco de mágoa. E você tem que estar preparada para saber que seus filhos vão ser a mesma coisa para você. Né? O controle, e agora eu vou dar que eu não consigo não passar por isso, né? Eu trabalho dentro de uma linha da terapêutica das virtudes, e o controle, ela está muito ligada ao orgulho, né? Essa necessidade de não errar, de não fazer errado. E o orgulho é algo que faz com que, muitas vezes, a gente negligencie os nossos próprios limites. Né? E nos coloca numa posição de vítima, e é muito chato, porque aí você fica assim para o seu marido, para o seu filho: olha como eu sofri, olha como eu faço tudo por vocês e eu não sou reconhecida, porque a minha vida... E a gente tem que entender que a escolha, pelo menos agora, você madura, né? Você consegue entender isso, e eu, talvez, se eu fosse mãe de novo, não pretendo ser mãe de novo, mas se eu fizesse essa escolha, porque eu posso mudar em algum momento, e optar por ter um filho e ser mãe de novo, a escolha é minha. A mãe tem que entender que o filho, ele também não tem culpa dele da mãe ter escolhido fazer com que ele fosse o centro do universo na vida dela. Entende? Porque essa mãe não sabe, ela também está aprendendo junto com esse filho, junto com esse pai. Então, o filho não veio com manual de instruções, não veio dizendo como seria a personalidade dele, né? Por mais que muitas vezes seja parecida com a nossa mesmo. Você se vê naquela criança, mas você não entende como lidar com isso, né? Então, é completamente normal. E a gente precisa ter esse olhar. E aí, voltando para a questão dos sintomas ali, que eu acho importante a gente frisar, depressão pós-parto, tá? Quando está caminhando para algo mais grave, a gente já saiu ali do baby blues, que é até a terceira semana, como bem dito aí a Denise falou, até os 20 dias, né, Denise? Isso. Aí a primeira é humor deprimido quase todos os dias, diminuição acentuada do prazer nas atividades que para você era prazerosa até então, né? Perda ou ganho de peso. Isso é uma coisa muito importante, porque até um certo limite é normal você engordar, né? Pós uma gravidez ou na gravidez. E aí, quando começa a ficar o aumento de peso é muito grande, ou a diminuição, a gente tem que procurar um médico, a ajuda de um especialista para ver se a questão não é hormonal ou se a questão não é emocional ali, já caminhando para uma depressão, né? Que aí, ou às vezes também
ela olha o corpo dela pós-gravidez, né? Muitas assim não volta para o corpo que tinha antes, né? O corpo, é lógico, o seu corpo passa por mudanças durante 40 semanas. Tem aqueles hormônios que a gente falou. E aí você se olha depois da gravidez com aquele mesmo corpo. De assim, É, com um corpo diferente, né? O seio tá diferente, a barriga tá diferente. Aí você já se acha estranha, né? Como vou me colocar para o meu parceiro, que eu estou me sentindo diferente. Isso também pode ocasionar na mulher, né, uma depressão vindo daí, né? Do corpo, né? Ela não aceitar o corpo pós-gravidez. a alteração de sono que você também bem pontuou, que é muito importante, porque não tem ser humano que consiga ter ali uma concentração, consiga ter, né, estabilidade emocional sem dormir, né? É uma necessidade nossa fisiológica, a gente precisa. Agitação ou retardo psicomotor. O que significa isso? Você vê a pessoa, ela não consegue ficar parada o tempo todo, ou ela está muito naquele efeito retardado. Isso já é um sintoma de uma depressão mais importante, de algo que você tem que procurar, sim, um especialista, tá? Fadiga ou perca de energia, sentimento de inutilidade, inadequação, a culpa, né? O que seria essa culpa? É danada dessa culpa materna de que eu não faço nada certo, de que o meu filho, talvez eu fiz alguma coisa ali, não fiz direito, ou o meu filho está sofrendo. E a gente precisa olhar com um pouquinho. A Denise caiu. Vou esperar, vou aguardar ela voltar, mas aí a gente vai retomando aqui. É muito importante a gente falar da culpa. Por quê? Porque culpa é um sentimento. E a gente confunde, a gente fala assim, mas você não deve sentir culpa por ter, sei lá, feito a mamadeira no horário diferente. Gente, sentimento não se controla. Sentimento é algo que a gente não consegue controlar, né? Assim como a emoção, a gente está sentindo algo. Então a gente não consegue controlar. Voltou aí. E isso está muito ligado a essa questão da idealização cultural que a gente tem da visão da maternidade, né? Da santidade que envolve essa força sobrenatural. E aí tudo que foge dessa idealização, dessa fantasia que é criada e que ninguém é assim, que não existe isso para ninguém, a gente internaliza e inconscientemente a gente fica ali remoendo aquela danada daquela culpa. E aí o que acontece? Isso para descambar para uma depressão, para uma síndrome do pânico, é muito fácil. Então é outra coisa que assim, começa a se policiar internamente. Tá percebendo que tá remoendo aqueles pensamentos, aquelas questões? Vai conversar com alguém, procura. Hoje em dia tem muita. Você tem uma rede social que eu acho super bacana, que está trazendo bastante informação útil para mães, para a questão de maternidade. Né? Queria até que você falasse um pouquinho desse. Eu só vou terminar aqui o que eu estava pontuando e aí você vai falar um pouquinho, porque hoje essa rede de apoio, tudo mudou no mundo e a tecnologia ela veio e ela tem muita coisa boa. Porque hoje a gente não pode reclamar de falta de informação. O que a gente vive é um excesso de informação. E o que a gente precisa é saber filtrar as informações que são relevantes para a nossa vida e para o nosso momento de vida, né? Que às vezes tem uma informação ali que naquele momento não é tão relevante. Então, hoje tem páginas, hoje tem institutos, tem rede de apoio, né? Tem telefones, a prefeitura tem ali rodas terapêuticas. Hoje tem como a gente se cuidar e a gente procurar ajuda. A gente tem que sair dessa posição de orgulho e de medo e desse sentimento de inadequação, para a gente conseguir procurar realmente ali mudar um quadro até de saúde, né? Vamos falar que é de saúde. Diminuição também, dentro de todo esse escopo que eu estou trazendo, é a capacidade de pensar,
de concentração e de se tomar decisão. Por quê? E isso é muito motivado e está muito ligado ao medo, né? E é medos comuns, pela criança, a gente entra na pira de, ai, e se ele estiver sofrendo, e se ele pegar alguma coisa, e se eu morrer, né? É. Se eu morrer, como que vai fazer agora, né? Porque eu não posso nem morrer mais, né? Quando a gente é mãe, a gente entra nessa pira. Eu penso isso todo dia. É, e aí o pensamento, que aí você já vê que você está caminhando ali para um grau bem importante de uma depressão profunda, é quando você começa a ter pensamentos recorrentes de morte. Né? Quando você começa com essa história de que seria melhor eu estar tá morto, não estar aqui, e aí já é um quadro que já está bem grave e que precisa ir procurar uma ajuda especializada. Queria que você falasse um pouquinho da sua página para gente. Tá. Então, né, falando sobre rede de apoio, que é exatamente o que você está falando. Eu, hoje, né, essa frase aí, rede de apoio, tá muito assim, todo mundo fala. Vamos ser rede de apoio de alguém, né? Seja rede de apoio de uma mulher, seja rede de apoio, mas realmente você está sendo rede de apoio de alguém? Quando alguém te liga dizendo que está cansado, uma mãe liga, eu digo por mim, eu ligar para uma amiga, que aconteceu comigo. Ligar para uma amiga e querer dizer só, olha, nossa, hoje eu tô cansada, hoje meu dia foi foda, sabe? Eu não consegui fazer nada, eu tô cansada. E aquela pessoa ouvir e falar assim, nossa, mas como assim você tá cansada? Você tem uma vida, você tem 4 filhos lindos, maravilhosos, você tem seu trabalho, você tá seguindo a sua vida, mas você tá cansada. Gente, eu só quero falar que eu estou cansada, eu quero só desabafar, só isso. Eu fiquei com tanta raiva aquele dia da pessoa que eu falei, não, agora eu também não quero falar com mais ninguém. Não quero falar. E ela não se tocou, entendeu? Ela continuou jogando piada e como se o meu desabafo fosse algo inútil para ela. E eu me senti um lixo, que eu falei, nossa, eu quero desabafar com uma amiga, que eu achei que fosse minha amiga, que fosse me ouvir, que fosse me apoiar, porque também é mãe, sabe do que eu tô falando. E, pelo contrário, ela me julgou como, não, você consegue, porque às vezes eu coloco lá uma foto que eu tô feliz, ou uma foto com meus filhos, não, mas você tá muito bem, você tá muito feliz. Sim, eu tô, mas por dentro, eu quero de dentro, eu estou me sentindo cansada. Só isso que eu quero falar, que eu tô cansada. E aquela pessoa não te ouvir. Então, a primeira coisa que eu quero dizer, gente, se alguém te ligar 1 hora da manhã, sei lá, alguma amiga falar, amiga, olha, tô te ligando agora, mas me escuta, eu só quero conversar. Escuta essa pessoa, sabe? Ela quer falar, ela quer desabafar. Então, seja realmente essa rede de apoio. Isso é apoio, é você dar o ouvido, é você acolher o que ela está dizendo. E não achar que aquilo é uma brincadeira, uma coisa pouca. Para você pode ser pouco, mas para aquela pessoa não. Eu aprendi isso no CVV, eu fiz um curso que foi maravilhoso. A gente saber distinguir a dor do outro, entendeu? Se colocar no lugar do outro. Um copo sujo na pia, para mim, pode não ser nada, mas para aquela pessoa é muita coisa. Ela não consegue viver com a dor de ter um copo sujo na pia. Ó, então, o que eu posso fazer? Gente, então, tudo bem, eu entendo você. É isso que eu tô falando. E é isso que... Aí, depois dessa conversa com ela, eu falei, cara, eu quero conversar com outras pessoas. Eu quero falar com alguém que me entenda. Eu quero saber se tem alguém pensando como eu, se tem essa mesma... Ou eu tô louca, eu tô neurótica e eu vivo essa dor assim e não estou entendendo o que está acontecendo. E aí eu comecei com esse projeto, né, de justamente, por isso que se chama Juntas na Maternidade, porque são juntas. Eu quero trazer coisas que a gente vive no dia a dia ou dúvidas, né, que as mulheres têm sobre parto, sobre gravidez, sobre o filho, sobre criação, neuroses e tudo mais. E eu estou desenvolvendo agora isso assim aos poucos, né? Estou estudando sobre o assunto também, para não trazer nada assim que seja ao vento, mas sim uma coisa que vai ajudar outras pessoas e aproximar também as mães, né? Que seja um canal ali para que outras pessoas, que seja a voz de outras pessoas que não conseguem falar. Como eu tentei falar e não consegui. Hoje eu tenho amigas lá no Juntas na Maternidade, pessoas que contam para mim as suas dores e eu escuto. Escuto e falo as minhas e elas escutam, então está sendo uma troca bem legal.
E sabe que é legal do que você está trazendo? Porque eu tive que estudar muito. Foi no meu terceiro curso, né, na, na questão aí de desenvolvimento humano, que eu posso dizer para você que eu entendi o que é uma escuta. Porque a gente faz um monte de curso, a gente estuda, a gente faz, né, igual eu fiz naturopatia, aí fui fazer acupuntura, né, fiz ali vários cursos. E aí eu percebi, eu sou muito falante. Quem me conhece sabe que eu adoro falar. E aí eu percebi que o que era mais essencial para uma pessoa que se dispõe a estar no desenvolvimento humano, na área de ajuda, seja né, na área da saúde, né, é a escuta. Muitas vezes as pessoas elas chegam para falar suas dores e tudo mais, ela quer desabafar, ela não quer que você dê conselho a ela. Isso, ela só quer Ela falar. ela só quer ser ouvida, ela quer ter as emoções dela, aquela pressão que eu falei ali no começo da live, um pouquinho, aquele alívio daquela pressão. Só que nós, seres humanos, e principalmente o brasileiro, nós temos a gente não sabe ouvir. Você pode ver, você chega na sua rua, na sua família, aí a pessoa fala assim: ai, Denise, vamos conversar ali. Você já se prepara emocionalmente para dar um conselho. É como se a gente se sentisse o cocô do cachorro do bandido se a gente não desse uma opinião na vida do outro. E isso é muito grave, porque a gente tem que aprender a ouvir. Ouvir é o carinho com o ouvido. É amor, né? Aquele amor passivo. Assim, parar com essa mania, porque quando vem um conselho, esse conselho ele vem muito recheado de muitos preconceitos, de muitas ideias, de muito julgamento. Ah, E mas esse comigo. conselho também, desculpa te cortar, mas esse conselho também pode trazer muitas dúvidas na cabeça da pessoa. Às vezes ela só está desabafando, aí vem aquela pessoa com um conselho nada a ver. Por exemplo, nossa, eu não faria isso, eu faria tal coisa. Aí você fica se colocando, gente, será que eu estou fazendo errado? Será que eu se sentindo a retardada, sabe? Porque aquela pessoa tá falando aquilo, você fala, não, ela tá certa, mas na verdade não tá certa, porque ela faria aquilo, não você. Então, isso é bem, as pessoas têm que Não, entender, né, o conselho, e o e exemplo que não, você trouxe é sensacional, porque ela era mãe. Então, na cabeça dela, não fez aquilo por maldade. Ela falou porque ela falou: não, você vai aguentar, é galho fraco para você. E aí, é justamente essa incapacidade que a gente tem de escutar, ouvir somente. Vamos pegar aquela nossa necessidade de importância, né? Aquele orgulho de dizer eu sei, eu passei por isso, eu faria diferente, que no fundo, gente, quando a gente dá um conselho para alguém, está muito ligada àquilo que ao que a gente detecta internamente, que é as nossas incapacidades. É aquilo justamente que ela falou para você que ela faria diferente. Quando a pessoa julga muito, é que ela sabe que ela não faria porcaria nenhuma, que aquilo ela não sabe lidar, é algo que ela tem tanta intolerância com aquela questão, é tão difícil para ela lidar com aquilo de uma maneira saudável, que ela não ouve, ela fala para cortar o outro e ela não ter esse contato com um sentimento que é muito internalizado, que é muito dela, né? Então, a escuta ela é muito importante, só que é uma escuta ativa, uma escuta carinhosa, uma escuta amorosa, né? Sem o julgamento. Isso é bíblico, né, gente? A gente tem que compreender ali que é bíblico, não julgais, né? E hoje a gente está vendo aí tanta coisa triste, não que não tinha antes, tá? Mas que hoje a tecnologia cospe na nossa cara, né, a todo momento, pela internet, pela televisão, de mães aí que tá chegando ao extremo de matar filho, e aí a gente tem que eu, por exemplo, que sou da área da saúde terapêutica, eu costumo dizer que o julgamento é do juiz. Isso eu deixo para a justiça.
Eu não fiz advocacia, eu não fiz direito, eu não fiz nada disso. O meu papel, eu estudei, foi psicanálise. Eu estudei como funciona a mente humana. E como esse é a minha expertise, é a minha competência, não me cabe julgar, mas me cabe dizer para vocês que é bem provável que uma mãe que não se escuta, que não respeita os seus próprios limites, uma pessoa que está em depressão, que está explodindo por causa do estresse, que está com seus sentimentos completamente abalados, isso pode acontecer com qualquer uma de nós. E isso é importante a gente falar, porque às vezes a gente olha e fala assim, eu agrediria um filho. Mas muita mãe, e não vai, e eu não espero que ninguém entre aqui e fale, eu já fiz isso. Porque é uma questão de culpa, culturalmente vai se sentir envergonhada, mas quantas de nós tá numa pressão absurda, passando por um desequilíbrio emocional absurdo, e aí a gente erra a mão, você vai dar um tapa, e você dá um tapa mais forte, você fala palavras muito mais agressivas. Isso é um sintoma humano de uma pessoa que já está ali, não consegue mais lidar com a própria pressão. Então, se a gente tem informação, a gente entende que, peraí, isso acontece, a gente tem que saber que pode ser, nós podemos passar por um quadro desse e Deus me livre acontecer o pior, uma situação aí de extrema letalidade, que é casos que a gente está vendo na televisão a todo momento. E essa pessoa, ela não é um monstro, ela é um ser humano comum, né? É lógico que existe monstros, existe pessoas que fazem tudo isso por maldade mesmo, mas na grande maioria, todo monstro é uma pessoa comum que não soube lidar ali com o seu mundo emocional, que não teve condições, informações, apoio, e muitas vezes a violência que a gente comete também é um grito de socorro, entende? Essa pessoa, ela também está pedindo socorro. Então, a gente Aí tem que é uma tirar o dica também dedinho. para a família também, né? Para quem está em volta dessa pessoa, né? Ficar Isso. atenta porque ela dá sinais, né? Acredito eu que a pessoa vai dando sinais, né? Isso não é uma coisa que seja de repente. Acontece do nada. Não acontece do nada. Acredito que vai dando sinais de cansaço, de exaustão, vai falando que está acontecendo, né? Então, quem está ali em volta dessa mãe, quem está em volta dessa pessoa, que é uma rede de apoio, então, nesse caso, seja realmente, né? Fique de olho, perceba os sinais que ela está dando, escute quando ela está falando que está cansada, porque realmente ela está cansada. Porque Variação de quando humor, né? Essas reações desproporcionais em coisas pequenas, que aí você vê e fala assim, puta, por exemplo, se fosse com você, a Denise não tá muito bem, não é possível, né? Uma gota de café na roupa não é motivo de fazer todo esse estardalhaço. Ali já é um grito de socorro mesmo. E é isso, assim, já passou tempo, como sempre, quando eu começo a falar é difícil tá dentro do tempo. Mas eu quero muito te agradecer. Tem esse assunto de maternidade, eu quero trazer sempre assuntos mais delicados que não estejam voltados para a questão do cuidados com a criança, tá? Por exemplo, a sexualidade depois da maternidade, né? Como que fica? Essa questão a questão emocional, que eu acho que são assuntos que são tabus, todo mundo tem vergonha de falar, mas são assuntos importantes e são assuntos que, quando bem conversados e trago à luz da consciência, eles ajudam uma família a se salvar, né? Quantas casamentos que se desfazem, quantos filhos aí, né, que às vezes recebe um sofrimento enorme, né, por falta de informação, por falta de ter um espaço seguro para que as pessoas falem o que realmente sente, o que pensa, né, com uma informação séria, né, voltada mesmo para a família. Esse negócio, a gente já está muito
Na verdade, o mundo já está cheio de regras, é uma cagação de regra, religião muitas vezes tudo não pode, tudo é pecado, e aí todo mundo vai esconder nas suas loucuras, as suas fantasias, as suas idealizações ali no seu inconsciente, e aí dá toda essa merda que a gente está vendo aí. Então, é um espaço seguro para a gente trazer esse tipo de discussão. Eu te agradeço muito, de verdade, por você ter vindo. A internet, ela às vezes não ajuda muito, É, mas você sabe que a porta está aberta e sempre que você tiver ali algum assunto que você queira trazer e colocar aqui para gente, eu vou estar disponível aí para abarcar todas essas questões, tá bom? eu que agradeço, Eliandra. Eu gostei demais. Eu acho que você está certíssimo em trazer esses assuntos que ninguém quer falar, porque e de falar que a maternidade é uma coisa real. A gente, desculpa que tá fechando o comércio aqui agora, estou trabalhando, se estiver aparecendo o som. Mas então, a maternidade é uma coisa real, não é um conto de fadas, não é o castelo da Cinderela, que ela casa e tem filhos e são felizes para sempre. Não é isso. A realidade é bem diferente, a vida da mãe é dura, é difícil, né? E ela não, por achar que é essa coisa tão natural e linda que a gente é pintado quando a gente é criança, né? Na escola, em casa, você cresce com isso achando que seu casamento, que quando você tem filho, vai ser tudo lindo, maravilhoso e não é. Aí quando você se descobre nesse mundo real, você fala, puta merda, e agora? Né? Então, que a gente possa realmente ser esse canal, né, de verdade, de trazer a verdade para as pessoas, de mostrar realmente a realidade que acontece, as dores e as frustrações que as pessoas têm, que nós mães temos de verdade, e não, a gente se frustra, a gente não é uma pessoa que eu, pelo menos, né, idealizei tanta coisa. E hoje eu olho assim e falo, cara, nada daquilo que eu pensei, nada não, né? Assim, mas a maioria daquilo que eu achei que fosse não é. Tudo ao contrário, tudo, cada filho de um jeito, cada filho com uma personalidade diferente. Aí você acha assim, eu vou criar tudo junto. Vai criar tudo junto como? Se cada um é de um jeito, junto que eu digo assim, da mesma forma, não tem como. Não tem como. Cada um é de um jeito. Um vai te responder, o outro não. Aí você vai fazer o quê? É aquela velha história, né? Que 5 irmãos nunca vai ter o mesmo pai e a mesma mãe, né? Porque são momentos diferentes. A gente muda o tempo todo a gente está em transformação constante. E de uma maternidade para outra, de um filho para o outro, eu vejo o quanto que é uma mãe nova que nasce, é um pai novo que nasce. Né? Nós estamos em constante evolução, construção, e é natural que essas diferenças ela se construa, né? Tudo junto e misturado e vire uma bagunça, uma confusão enorme. Mas E, olha, e a hoje vida. em dia as coisas estão. Eu vejo assim uma mudança bem positiva, viu? Na questão da internet, as pessoas estão hoje, claro, né, tem muito mais informação aí de todos os lados, mas eu vejo pessoas bem sérias, focadas em trazer a realidade mesmo, e não fantasiar mais, em não pintar a família perfeita, em não o casamento perfeito, os filhos perfeitos. Eu vejo muito isso. E que venham cada vez mais, né? Porque é disso que a gente precisa, de pessoas que falem a verdade, que fale dali da dor do outro, que é a sua, mas é do outro também. E ele se enxerga naquilo, mas não tem coragem de falar, ou não sabe com quem falar, com quem procurar. E a gente falando, a gente expondo, a gente está ajudando, né, essas pessoas, como eu ajudei quando eu me ajudei, quando eu resolvi criar o Juntas na Maternidade, buscando essa ajuda de falar, não, eu quero conversar com alguém que me entenda, porque não é possível eu falar com alguém que não me entende, que é mãe, que nem eu, mas não me entende. E eu achei, encontrei. Então, que a gente possa ser esse canal. E eu estou totalmente aberta. Quando você quiser de novo falar de algum outro assunto, seja do E, sexo ou pós-casamento, qualquer outra coisa. e até a gente vai trazer alguns assuntos, porque eu acho que essa questão da criação dos filhos também, na questão da educação e tudo mais, tem muita coisa que eu aprendi na psicanálise, que eu vejo hoje, que eu falo, porra, meu, se eu soubesse disso antes,
cara, é sensacional, libertador. Então a gente vai trazer, me coloco à disposição na página, se você tiver qualquer projeto, precisar desse olhar, né, da psicanálise, enfim, me coloco totalmente à disposição de verdade, tá? Ah, que Tanto ótimo. tecnicamente como, não sei, o que você viajar e você enxergar ali que eu posso ser útil, eu me coloco à disposição. E é isso que você falou. A gente tem que sair desse mundo do faz de conta, entrar e começar a olhar com um pouco mais de humanidade a realidade. Fantasia é uma coisa, o ideal é uma coisa. E é uma coisa que nos traz um sofrimento enorme para poder manter, né? Ou E quando aí, você não alcança, né, esse ideal, que aí você porque fica ninguém sofrendo. alcança, né? É. Ou aquele você imaginou quando criança, né? Ah, eu queria ter uma casa assim, assim, três filhos assim, assim, e de repente você tem tudo ao contrário. Aí você fala, não. Você olha para aquela realidade, eu estou falando de mim, né? Não, Jimmy, você sabe o que eu acho engraçado? É uma coisa, né, que todo mundo fala da família Doriana. É quando você percebe que a margarina faz mal. Ah, É aí, sim! você olha e você fala assim, cara, se nem a margarina, né, me faz bem, nem a formiga, como tem uns testes na internet que é sensacional. Você coloca lá a margarina, nem a formiga não come margarina. Aí você percebe assim, caramba, meu, até a margarina faz mal. Quer dizer, nada é Como tudo. real, né? Nem aquele café da manhã que muitas vezes, né, 80% das famílias brasileiras não tem condição de ter aquele café da manhã, de ter um pai e uma mãe em volta da mesa e ainda por si se sente uma merda porque você fala assim, cara, não tô feliz, o meu mundo é cinza, ele não é cor-de-rosa, né? Sim, Mas mas então, que bom que isso está sendo mostrado, né? Porque é para as pessoas entenderem justamente isso, gente. A mídia está aí para vender uma fantasia para gente e é, compra quem quer. Você tem é. que acordar e falar, não, a minha realidade é outra, a realidade do meu vizinho aqui é outra, a realidade da minha colega é outra e a realidade, é dura, mas, né, é real. A Mas, fantasia está aí para você comprar, né? Se e a matar vida de é trabalhar realidade. para comprar nada. É. E a vida é realidade, né? A vida é dor também. A vida não é só alegria. Quem vive em alegria constante é louco, né? É drogado. Algum problema essa pessoa tem, porque não existe, né? E a dor nos constrói enquanto ser humano. Mas obrigado, Dê. Eu fico contente que tudo rolou legal e a gente vai ter mais encontros como esse. De verdade, um beijo no coração aí para você, para a família, Obrigada. para as crianças, tá bom? Obrigada para você também. Estou à disposição quando você precisar. Obrigadão. Boa Tchau. noite, gente. Boa noite, bom Tchau. descanso. Tchau, tchau.